Boa tarde! Hoje a gente fala sobre a Copa do Mundo. O Brasil enfrenta o Chile nas oitavas de final e o professor Zeca Marques da Unesp conversa com a gente sobre o desempenho do nosso país dentro e fora de campo. E mais... Casa nova sem nada em volta. Moradores do Minha Casa Minha Vida sofrem com as poucas opções nos bairros. A falta de infraestrutura perto desses empreendimentos mobilizou o Ministério Público. O promotor fez uma representação pedindo que a Procuradoria de Justiça avalie se a legislação municipal é inconstitucional ou não. Saiba como são reformadas as placas de trânsito em Bauru. A gente começa esta edição com uma notícia que afeta o orçamento de todos os bauruenses. O DAI vai reajustar a tarifa de água em 9%. O decreto com o aumento foi publicado hoje. Segundo a autarquia, o reajuste é necessário para repor gastos com produtos químicos, energia e combustíveis, além de permitir investimentos na rede de abastecimento. Com os novos valores, a tarifa mínima residencial passa de R$ 12,94 para R$ 14,10. O aumento já vale no próximo mês, agora em julho. Milhares de famílias já foram contempladas pelo programa Minha Casa Minha Vida aqui em Bauru. Mas junto com o tão sonhado imóvel, vem outras demandas, como postos de saúde, áreas de lazer e escolas. E os moradores reclamam da falta desses investimentos. O Ministério Público Estadual entrou com uma representação para saber se essas obras de infraestrutura devem ou não ser de obrigação das construtoras. Há 9 meses, o sonho da casa própria virou realidade. Mas aí começaram as preocupações com a situação do bairro. Construído pelo programa Minha Casa Minha Vida, o residencial Mirante Colina Verde, inaugurado há 9 meses na Zona Norte, tem quase 1.000 moradores, mas nenhum posto de saúde próximo. Não existe uma farmácia, nada de emergência. Posto de saúde é no Vista Alegre. Maior dificuldade é para se locomover, né? A linha de ônibus que passa aqui só passa uma. Vida difícil para quem não tem carro. Hoje só passa o Nova Esperança aqui. O Centreville eles colocou para passar lá na vila, lá na pista. E quando o pessoal vai lá, fica esperando no ponto de ônibus, ele não passa, ele não entra no trevo, ele passa direto, o povo perde o ônibus e fica nessa situação aí. A situação tem se repetido em diversos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida em Bauru. Os blocos são erguidos, mas em volta deles não são construídos serviços públicos, como creches, escolas e unidades de saúde. O residencial Três Américas foi inaugurado há 1 ano e meio e tem quase 2.000 moradores. Nós mostramos no mês passado que eles reclamam da falta de vagas nas escolas. O Vaine não conseguiu matricular a filha perto da nova casa. A demanda é muito grande. Tem agora Três América 1, Três América 2, o Jardim da Grama, fora o bairro em si, que também é muito grande. Então não tem vaga, não consigo vaga para ela. Dificuldade também para conseguir atendimento no posto de saúde do bairro. Você procura pediatra, não se encontra, que diz que pediatra pediram contas e não tem pediatra para pôr no lugar. Aí você vai procurar vaga, diz que é só de 0 a 2 anos, do contrário não atende. Entendeu? Nem previsão para vaga não tem. Aí você vai lá, fica lá na frente, lá esperando algum atendimento, diz que não tem, manda embora você para casa. Ou você procura um hospital de base para você ser atendido, ou seu filho não é atendido. Simplesmente não tem pediatra para fazer acompanhamento com seu filho. Falta estrutura porque a legislação municipal autoriza. Em Bauru, no caso de empreendimentos para a população de baixa renda, construtoras ficam desobrigadas a destinar parte das áreas para a construção de praças, creches ou outras instalações públicas como contrapartida. A falta de infraestrutura perto desses empreendimentos mobilizou o Ministério Público. O promotor fez uma representação pedindo que a Procuradoria de Justiça avalie se a legislação municipal é inconstitucional ou não. Se a ação for julgada procedente e a lei inconstitucional, o Ministério Público vai tomar as medidas necessárias para que sejam implantadas essas áreas, esses equipamentos públicos, essas áreas públicas nesses empreendimentos, né, com compensação, chamando
a responsabilidade dos empreendedores que edificaram aquelas obras. Para a vice-prefeita e coordenadora do programa Minha Casa, Minha Vida em Bauru, o preço do metro quadrado inviabiliza o aproveitamento de parte dos terrenos para serviços públicos. Nós temos que, prefeitura, dialogar intersetorialmente. Nós incluímos dentro do programa, da coordenação do programa, técnicos da saúde, da educação, do transporte, da mobilidade, que são técnicos da Indurb. Para quê? Para que a gente tenha com prazo de antecedência de 1 ano e meio, onde é que esses empreendimentos vão acontecer. E, na medida do possível, você tentar direcionar a sua política pública, que, claro que tem uma restrição orçamentária, para atendimento pleno dessas famílias. Ainda de acordo com o promotor, se a lei for inconstitucional, novos empreendimentos serão obrigados a prever a construção de escolas e postos de saúde próximos a esses locais. Se a lei for considerada inconstitucional, a aprovação pelo município dos novos empreendimentos deverá pressupor a existência desses equipamentos públicos. E a construção, a ausência desses equipamentos, fica a cargo de quem teve a responsabilidade de construí-los. Aí é necessário que se faça uma análise de qual foi o ente que construiu o empreendimento, se foi um ente público ou um ente privado. Se isso for exigido para novos empreendimentos para os futuros, isso pode inviabilizar o programa? Olha, a reserva diária institucional obrigatória pode, pior do que inviabilizar até, ou não sei nem me disse pior ou não, mas assim, tão grave quanto, o que pode é acabar fazendo com que os empreendimentos só se viabilizem a uma distância bastante razoável dos centros urbanizados. Eu combato essa lógica e vou argumentar e discutir, dialogar no limite das minhas possibilidades para que tudo continue exatamente como está, porque eu acho que a população está satisfeita. Agora um recado para os moradores do Geisel. A unidade básica de saúde do bairro vai voltar a funcionar no prédio original, na rua Antério Donini, a partir da próxima segunda-feira. Por causa da mudança, o atendimento médico, que hoje é feito num prédio improvisado, será suspenso entre amanhã e sexta-feira. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai conhecer uma das atividades da Indurb. A empresa reforma cerca de 600 placas por mês na cidade. Um incêndio em uma fazenda aqui em Bauru deixou a cidade encoberta por fumaça durante todo o dia. Mais de 50 alqueires foram queimados, o equivalente a 170 campos de futebol. O Corpo de Bombeiros tenta desde ontem conter os diversos focos do incêndio na Fazenda Santo Antônio. Até mesmo um avião foi usado para tentar apagar as chamas. A propriedade está ocupada por diversas famílias de um movimento social. Hoje, polícia e justiça cumpriram um mandado de reintegração de posse. Para os assentados, o incêndio foi criminoso. Tinha 3 motoqueiros que botou fogo em vários pontos da fazenda e sumiram. E o fogo invadiu tudo, queimou barraco, explodiu o bujão de gás, virou uma danura aí, ó. Segundo o advogado Cristiano Quinaia, que representa o Grupo Mondelli, proprietário da fazenda, o incêndio será investigado. Ele falou também que há na fazenda seguranças particulares que realizam a ronda nos 558 alqueires para evitar a ação de pessoas estranhas. Mas, desde a invasão da fazenda pelos assentados, os seguranças não estavam trabalhando. E esse incêndio na Fazenda Santo Antônio só piorou as condições do clima, que permanece seco, sem previsão de chuva. Vamos aos detalhes da previsão do tempo. Uma massa de ar seco impede a formação de nuvens. As temperaturas seguem estáveis. Em Bauru, a umidade do ar agora é de 51%. Temos ventos de brisa a 8 km por hora. No início da manhã fez 17 graus. A máxima ficou em 25. Nesta quarta, as temperaturas devem variar entre 17 e 27 graus. Para uma placa de trânsito ser entendida da maneira correta, é importante que ela esteja em bom estado. Em Bauru, todos os meses, pelo menos 600 precisam ser reformadas. As placas de trânsito são fundamentais para orientar os motoristas, mas quando elas estão velhas, pichadas ou entortadas, acabam mais atrapalhando do que ajudando. Por isso, uma equipe da Indurb percorre a cidade em busca de placas que precisam ser substituídas ou de novos locais que precisam receber a sinalização.
Todo o material que é retirado das ruas segue para a fábrica de placas para ser reaproveitado. Elas são placas que sofreram um desgaste do tempo mesmo, a ação do tempo. Que a gente realiza muita manutenção de placas mesmo, nos bairros principalmente, a gente está sempre realizando essa manutenção. Mas ocorre também bastante placa que vem com ação de vandalismo, né? Agora, quando ela já está entortada, às vezes ela, no entortar, ela cortou, né, quebrou uma parte ou a ponta da placa, então isso é o que dá mais trabalho para a gente. Então ela só vai servir para a gente reaproveitar quando a gente conseguir desentortar ela, desamassar e ela ficar completa, lisa, porque senão a gente não consegue efetuar a pintura na placa novamente. E o trabalho de desamassar as chapas de ferro é manual. 2 funcionários ficam encarregados pela tarefa. Depois, elas são lixadas para remover os restos de tinta e, na sequência, são aplicados um fundo anticorrosivo e a tinta. Só então a placa recebe os sinais de trânsito. Para ela estar pronta para ser instalada novamente na rua, a gente leva em torno de uns 5 a 6 dias úteis, né, que a gente trabalha. O processo que vai demorar mais vai ser a pintura, porque ela tem várias etapas e a gente precisa aguardar a secagem. Por mês são reformadas, em média, até 600 placas como esta. Nos 4 primeiros meses do ano, a Endurbe já gastou cerca de R$235 mil na substituição ou implantação de placas e postes. E esses gastos poderiam ser ainda maiores se o material não fosse reciclado. Então, para a gente não descartar tanto o material, é viável para a empresa fazer o reaproveitamento dessas placas. A gente não tem o custo com a chapa, mas tem o custo com a mão de obra do funcionário que vai ter aquele tempo para fazer essa atividade. Então, é viável, fica quase que equiparado, né? Nos casos em que a placa foi furada ou quebrada e não é mais possível reaproveitar, ela segue para descarte e é feito um leilão de sucata. É importante lembrar que as placas de trânsito são patrimônio público e qualquer ação de vandalismo é considerada crime. No próximo bloco, o professor da Unesp, Zeca Marques, fala sobre a Copa do Mundo. A gente volta daqui a pouco. Agora a gente abre um espaço aqui no Unesp Notícias para falar sobre a Copa do Mundo no Brasil. Recebemos o professor da Unesp, Zeca Marques, que pesquisa comunicação e futebol. Zeca, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço o convite, é um prazer poder participar aqui desse programa. Você esteve aqui uma semana antes da Copa começar, né? E agora com quase 2 semanas de evento, qual que é o saldo? É positivo ou é negativo? E a imprensa, acrescentando que a imprensa internacional está avaliando de forma positiva o evento, né? Não sei se a expectativa deles era baixa, né? Eu acho que o saldo é positivo, tanto pelo que a gente tem visto dentro de campo como fora de campo. Eu acho que, já podemos até falar das surpresas, mas esta Copa, a princípio, não trouxe nenhuma grande surpresa, porque nós sabíamos que tudo ia ficar pronto em cima da hora, que ia funcionar da maneira como sempre funcionou. As obras de infraestrutura que não ficaram prontas estão sendo superadas por aquilo que ficou pronto. E mesmo os estádios, há problemas aqui e ali, acho que o grande problema são os gramados, mais do que as estruturas para a plateia. E, de qualquer maneira, a gente tem visto algo que nos surpreende, né? O Brasil tem essa tradição de deixar tudo para a última hora e funcionar. Quer dizer, o jeitinho brasileiro dá conta. Dá certo no final. Dá certo. E essa repercussão positiva, então, de alguma forma, não te surpreende? Não surpreende porque também havia uma expectativa muito negativa, o que faz parte da pauta de alguns veículos estrangeiros, de achar que um país, a princípio, que não faz parte do mainstream dos países, no diz respeito à geopolítica mundial, ou seja, um país marginal, teria condições de fazer uma Copa com todas as organizações funcionando na maneira como eles acham que deveria funcionar. Então, nesse sentido, eu acho que a gente está dando uma resposta a partir daquilo que a própria publicidade já vinha empregando no momento anterior à Copa. Ou seja, o país da festa, o país da alegria, o país da euforia. Então, muito dessa comunhão que há em torno dos povos que vêm para cá assistir os jogos está girando em torno dessa ideia de que o Brasil é um país festeiro. Né? Que sabe receber bem. Que sabe receber bem, que aqui nós somos muito hospitaleiros. Nós, na verdade, temos mais de 5 séculos da arte de saber receber o elemento estrangeiro.
E eu acho que isso também é algo que não nos surpreende. Pode surpreender ao olhar estrangeiro, mas especialmente para mim isso não surpreende. Falando das surpresas, Zeca, da Copa, a gente tem aí seleções que estão batendo times muito tradicionais, né? Como explicar o desempenho de uma Costa Rica, que é a grande sensação da Copa, né? As pessoas eram mal informadas sobre a Costa Rica. O que aconteceu? A seleção de Gana também deu trabalho para a Alemanha e acabou empatando o jogo, né? As pessoas desconheciam a qualidade dessas equipes? Eu acho que faz parte da história das Copas o aparecimento de seleções que, a princípio, não aparecem como favoritas e acabam tendo um desempenho surpreendente. Eu acho que nesta Copa há duas grandes surpresas. Primeiro, o péssimo nível de arbitragem. Não adianta investir em tecnologia para saber se a bola transpôs a linha de meta ou não, para saber se foi gol ou não. Não adianta isso se os árbitros estão mal preparados psicologicamente. Eu acho que nós temos tido erros nesta Copa, erros de arbitragem, erros de interpretação, que a princípio não poderiam ser aceitáveis. Eu acho que está além da conta do histórico de Copas, os problemas de arbitragem com pênaltis que não são marcados, agressões que não são punidas, etc. A outra surpresa é o fator clima, que acho que era previsível, mas para o qual as seleções europeias deram pouca importância. Talvez a Alemanha tenha se precavido um pouco com relação a isso e fez a sua preparação na Bahia. Mas as outras seleções europeias preferiram outras cidades não tão quentes, não com tanta umidade. E isso está sendo decisivo. Eu gostaria de lembrar ao nosso telespectador que sempre que a Copa foi realizada num país do continente americano, nunca uma seleção europeia venceu. Então, Você acha que o fator clima pesa nisso? Eu acho que no Brasil nós temos, em algumas cidades, temperaturas muito altas e com uma taxa de umidade muito alta, né? E isso é algo que não existe na Europa. A Europa tem invernos úmidos mais frios e verões quentes mais secos, especialmente a Europa Ocidental. E acho que isso está sendo decisivo. A questão física está sendo preponderante, especialmente nos segundos tempos das partidas. E mesmo o fato de os jogadores dessas seleções sul-americanas jogarem na Europa não interfere? Eu acho que faz parte do genoma de quem nasce na zona tropical, faz parte do seu genoma a adaptação mais rápida a essas condições climáticas. E é o que nós estamos vendo. Mesmo o jogo que você citou de Gana com a Alemanha, dá para perceber que Gana tinha um preparo físico, especialmente no segundo tempo, maior do que a Alemanha. A Alemanha conseguiu um empate porque tem qualidade, tem um elenco de muita qualidade, e isso foi também, acabou equilibrando as coisas. Mas só na questão das Copas no continente americano. Nós tivemos duas Copas no México, uma na Argentina, uma no Chile, e esta é a segunda no Brasil. Nunca europeus venceram, foram sempre times do próprio continente que venceram. O Brasil venceu no México, a Argentina venceu em casa e no México, e no Chile foi o Brasil que venceu. Eu acho que está se desenhando quase que uma mini Copa América para essas fases eliminatórias. Mas o Uruguai hoje eliminando a Itália, né? Eliminando a Itália, então Itália, Inglaterra e Espanha, que eram equipes com peso, com tradição, já foram embora. E aí temos essas surpresas, a Colômbia, a Costa Rica, o Chile, que vai ser o nosso próximo adversário. Infelizmente, uma das duas vai ter que ir embora, né? Uma das duas vai ter que ir embora. Tá certo, Zeca, muito obrigada por sua participação aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço, um abraço. O Nesp Notícias termina agora. Reveja as reportagens dessa edição acessando o nosso site. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!